Fala pessoal, hoje é a nossa quarta aula falando sobre envelhecimento facial. Primeira aula falamos sobre perdas das bases ósseas, depois falamos dos ligamentos faciais, compartimentos de gordura e agora eu vou entrar em uma associação de cada um deles falando sobre o envelhecimento da região perioral. Por quê? Porque a região perioral é um dos marcadores muito evidentes do envelhecimento e também é uma das áreas mais incomodadas pelo paciente. Meu nome é Rogério Gonçalves Velasco, eu sou cirurgião dentista, trabalho com cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e harmonização facial. E a gente tem esse canal no YouTube já há muitos anos, desde 2019, sempre com aulas novas, sempre com aulas quase todas as semanas. Esse ano aqui está praticamente todos os dias um pedacinho de aula para você acompanhar, se você se interessa por harmonização facial. Então eu aproveito para pedir, já que você está por aqui, segue a gente nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu dedinho para baixo, coloca o seu comentário, porque isso é muito importante para ajudar a alavancar o nosso trabalho aqui no YouTube, tá certo? Aproveitando ainda o mesmo embalo, eu quero convidar vocês para duas coisas. No final de novembro a gente vai ter um evento chamado Jornada Expert 50+, focada para profissionais da saúde que querem ter os melhores resultados de harmonização facial em pacientes com mais de 50 anos. Então, se você tem interesse, se você trabalha com harmonização e você quer ter resultados muito melhores em pacientes mais velhos, acessa lá, institutovelasco.com.br/expert, institutovelasco.com.br/expert. Dito isso, vamos entrar agora no nosso assunto principal. Vamos falar sobre o envelhecimento da região perioral e uma das coisas que é mais frequentes, que a gente percebe mais frequentes dos pacientes, duas coisas, na verdade, não é uma coisa só. Duas coisas. É o paciente vir reclamando do tal bigode chinês, né? O paciente mais velho, ele já vem com uma queixa na região do nasolabial, do sulco nasolabial. E não só isso. Dependendo da idade do paciente, ele já vem falando, doutor, eu também estou com muitos códigos de barra, que é um nome muito bonitinho e muito esquisito ao mesmo tempo, para falar que o paciente está percebendo marcas periorais cada vez mais evidentes, que são marcas também focadas no envelhecimento. Então são dois aspectos, né, vamos dizer assim, duas entidades nosológicas do envelhecimento que estão muito relacionadas entre si. E o relacionamento aqui, ele acontece por três causas. Primeira causa, naturalmente a pele nesta região, para a formação desses sulcos, ele acontece por conta da flacidez, da perda de colágeno, da alteração do colágeno. Mas, beleza, até aí tudo bem que a gente já sabia. Mas tem mais um detalhe aí. Também acontece por uma alteração do contorno ósseo, porque nesta região inferior, este sulco aqui, com o passar dos anos, também fica mais visível por conta de uma alteração óssea. E nós temos também associados os compartimentos de gordura, tanto superficiais como profundos na região perioral. E daí você deve se perguntar, falar, poxa, assim, como assim? Compartimento de gordura na região da boca? Pois então, isso é muito pouco falado, é praticamente, não vou falar que é desconhecido, porque obviamente não é, mas ele é muito pouco argumentado, muito pouco abordado. Na maior parte das vezes, isso é uma percepção que nós temos quando vimos os tratamentos que que colegas nos apresentam, é que quando se fala para resolver esses problemas, isso aí é uma questão com preenchedor, vamos resolver tudo com preenchedor. E analisando as imagens, acaba se preenchendo só os compartimentos superficiais, tirando da cabeça que os compartimentos profundos são os mais afetados com o envelhecimento. Então, quando a gente vai fazer um tratamento na região perioral, você tem que fazer uma abordagem tanto profunda nos compartimentos profundos de gordura, porque nós precisamos substituir aquilo que foi perdido, ou melhor, complementar aquilo que está sendo perdido, e também na parte superficial para devolver o volume perdido, associado a técnicas de indução de colágeno. Aqui a gente pode falar, se vocês procurarem até aqui no YouTube, vocês vão encontrar uma aula só sobre o manejo das rugas periorais. A gente tem que fazer uma abordagem associada. Por que isso acontece, né? Qual que é a novidade dessa história? Vamos pegar algumas imagens aqui de um livro muito, muito, muito bacana. Isso aqui é um capítulo de um livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é o capítulo de um livro, é o terceiro capítulo de um livro chamado Volumização Facial, que esse capítulo fala especialmente da região perioral, queixo e região do jaw.
Eu gosto muito desse livro, ele é muito visual, ele tem ilustrações belíssimas, são essas que eu coloquei aqui para a gente poder discutir, e ele é muito, muito bacana. Eu não sei se existe uma versão em português, a gente tem uma versão em e-book desse livro, mas ele é sensacional, ele é muito, muito bacana. Vamos lá. Na região perioral, nós temos o compartimento, deixa eu mudar a cor aqui, nós temos o compartimento de gordura, tanto da região profunda, ó, veja, aqui a gente já identifica esse compartimento todo, toda a região interna. Nós temos a musculatura interposta entre esse compartimento e nós temos os compartimentos superficiais. Esses compartimentos mais superficiais, eles estão todos divididos, todos segmentados. Não são grandes compartimentos como a gente tem na região de face, né, na lateral de face. Aqui nós temos vários compartimentos pequenininhos, regiões centrais, mediais e laterais. Centrais, laterais e mais posteriores da região de lábio. Então, são regiões que têm vários compartimentos pequenininhos no local. No campo mais profundo, a gente tem compartimentos menores e mais amplos. Veja só, o compartimento retroorbicular da boca, este daqui, que ele fica entre a mucosa jugal, né, a mucosa da boca, compartimento, que é o retroorbicular, e o músculo orbicular da boca. Então, ele está numa porção interna. O acesso para esta região é mais fácil oralmente, né, ainda que não seja indicação para o preenchimento fazer de forma intraoral, mas o acesso a esta gordura é mais fácil intraoralmente do que extraoralmente. Então, você virando o lábio do seu paciente, você consegue acessar relativamente fácil este compartimento. Pensa no seguinte, falamos no envelhecimento dos compartimentos da face, que os compartimentos mais profundos, eles perdem volume com o passar dos anos. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. O compartimento profundo, ele se altera muito mais do que os compartimentos superficiais. Quando perde-se esse tecido profundo, é como se você tivesse... Eu vou pegar um exemplo um pouco esquisito, mas imagina que você vai pegar uma maçã, né? A minha mão aqui é uma maçã. Você vai pegar esta maçã e você vai ter uma área de aperto desta maçã. Se você pega uma azeitona, uma coisa pequenininha, você vai ter uma área de aperto muito menor. Imagina que o compartimento de gordura profundo, esse compartimento retroorbicular da boca, ele, na juventude, ele é uma maçã. A musculatura, quando vai abraçar, ela não consegue fazer grandes dobras, porque tem um volume ali impedindo essa movimentação. À medida que esse volume retroorbicular vai diminuindo com o passar dos anos, a musculatura ela consegue abraçar ainda mais. E ao abraçar ainda mais, isso vai se refletir justamente nessas marcas periorais. É como se faltasse tecido. A musculatura abraça alguma coisa, só que é como se a mão estivesse fechando praticamente inteira. Ela não para em alguma coisa. Ela não tem um volume interno para isso. Então, quando a gente vai iniciar um tratamento para reestruturar a região perioral de um paciente, a gente começa fazendo um preenchimento, devolvendo este volume de gordura profundo. Não é fazer o vermelhão. Né? Fazer o vermelhão, assim, eu já costumo falar que depende do estágio que faz esse vermelhão, o paciente ganha uma beiça, ele não ganha um lábio. Porque o lábio, ele envolve a porção cutânea superior, porção cutânea inferior, região do naso labial, compartimentos profundos, compartimentos superficiais e o vermelhão do lábio. Então, o preenchimento em região de lábio, num paciente mais velho, que é o nosso foco, a gente está falando de envelhecimento, ele tem que abordar muitos planos. Não é simplesmente pegar uma seringuinha, colocar no vermelhão e falar, olha, já preenchi, está feito o seu tratamento. Não está. Região perioral, você vai utilizar 4 ou 5 ml fácil, para conseguir começar a dar uma visão diferente para o paciente. Para ele perceber uma naturalidade, não aquele lábio estufado, expandido lá no local, deslocado com toda a região que fica naquela periferia. Então isso é muito importante, entender esse envelhecimento ele é muito importante por conta disso. E, obviamente, né, quando a gente vai pegar esse paciente em camadas, a gente vai entender esse paciente em camadas, toda esta porção cutânea do lábio, junto com o compartimento, não é bem um compartimento, mas aqui com espaço piriforme profundo, ele envolve um preenchimento que vai, como eu estava comentando, que vai aumentar o volume nesta região lateral da abertura piriforme, como a gente também falou isso na aula de osso,
A gente vai aumentar o volume superficial na área cutânea. A gente vai aumentar o volume na porção interna. Deixa eu pegar, eu acho que o slide tá esse daqui, ó. A gente vai aumentar o volume de gordura nesta porção interna. Aqui a gente tem uma imagem que mostra muito bem isso. Veja só. Aqui, ó, esta parte é onde nós teríamos a gordura profunda de um paciente mais velho. Teria porque foi reabsorvido. Se vocês perceberem, este volume de gordura aqui, que tem pela porção cutânea, né? Isso aqui é um dente. Então aqui a gente está na área cutânea. Desculpa, cutânea não. A área mucosa do lábio. Esse volume de gordura faz com que a musculatura do lábio, o orbicular da boca, fique fazendo o formatinho de um J, né? Ele é mais parecido com um J, enquanto com o paciente mais velho ele fica mais parecendo com um I. Ele perde esta curvatura. Por quê? Porque perde a gordura, a musculatura ela volta para a posição. Então, quando a gente vai fazer o preenchimento, voltando na imagem, nasolabial, porção cutânea do lábio, porção profunda da musculatura, da gordura, então na parte profunda da musculatura, para daí, por último, a gente trabalhar na região do vermelhão. Aí sim você está fazendo de fato uma reestruturação do local. Então o preenchimento de lábio ele é muito mais complexo do que ele parece. Ele não é alguma coisa que você faz simplesmente, eu vou preencher o vermelho e acabou. Esse é o preenchimento labial. Ele é muito mais elaborado do que isso. Então a técnica para fazer esse preenchimento ela também é um pouquinho mais complexa. Qualquer coisa você pode furar e avançar na mucosa. Não parece engraçado, mas acontece. Já vimos acontecer com alguma frequência quando a gente ministra aulas nesse sentido. Mas então é muito importante esse conhecimento. E a gente está falando só do de cima. Pois é, mas tem a parte de baixo também. E a parte de baixo, olha que bonita essa imagem aqui. Isso aqui é um esquema de um paciente jovem que tem compartimentos de gordura. Veja, isso aqui é o orbicular da boca. Uma gordura na porção do vermelhão, né, ou subcutâneo. Na porção anterior, que vai emendar num compartimento superficial na área do mento. E esta região aqui, olha, esta área aqui, que é o sulco mentual, também é uma área muito importante para o suporte do lábio inferior. Porque senão você vai aumentar o volume nesta região aqui do vermelhão, o lábio vai everter e ao everter ele vai formar um vinco ainda mais visível. Isso dá uma sensação de deslocamento, ele sabe, você fica meio no vale da estranheza. Você não fica num aspecto natural, fica com um aspecto de fato artificial. Então, aqui, ainda que não precisemos colocar tanto preenchedor, ou precise colocar preenchedor na porção mais profunda, este vão aqui, né, o sulco mentual, ele precisa ser preenchido para dar suporte a isso e fazer com que o lábio tenha uma eversão mais natural. Por quê? Porque o envelhecimento nessa região ela é muito peculiar. É uma das áreas que a gente mais tem movimento, né? A gente, claro, os músculos da mímica movimentam demais, mas boca, você movimenta para comer, para falar, em todo momento. Então, é uma área que tem muita alteração anatômica. Claro que não adianta a gente falar só de preenchimento para essa região. A gente vai envolver preenchimento, obviamente, no nasolabial, no sulco, na parte cutânea, como eu falei. Vai entrar a região de marionete, vai entrar a região do sulco mentual, eventualmente até mento. Porque a gente tem que devolver o volume que é perdido, né? Existe um processo de reabsorção óssea nesta região aqui, ó. Nesta área. Deixa eu colocar numa outra cor. Fazendo em preto aqui, ó. Nesta área aqui a gente tem um processo de reabsorção óssea também com envelhecimento. Então também isso tem que ser compensado. É uma área extremamente difícil para se fazer para você fazer a análise, né? Para você fazer o trabalho. Então, preenchimento labial ele é bastante complexo. A outra parte de complementação de tratamento, ele envolve muito a melhoria do tecido cutâneo. Nesta situação, você vai fazer, por exemplo, tratamentos com foco para bioestímulo de colágeno. Então eu vou fazer bioestimulador? Não, porque uma das contraindicações do bioestimulador é justamente os músculos orbiculares. Nada de olho e nada de boca. Então a gente tem que evitar essa abordagem nessas situações, justamente porque é uma contraindicação do produto. O que nos sobra? Você pode fazer um estímulo percutâneo de colágeno, um microagulhamento, você pode fazer preenchimento, você pode fazer skin booster para melhorar a hidratação do local. Mas é uma situação que é de continuidade. Enquanto você não restabelecer o que foi perdido com esses compartimentos que a gente conversou, talvez você não tenha um melhor resultado nessa situação. Esse conteúdo aqui, tudo que a gente está falando, ele é o preparatório para que você participe daquele evento que eu comentei com vocês, que é
Expert 50+, que a gente vai ter uma nova jornada no finalzinho de novembro, e eu vou aproveitar para reiterar o convite. Você se inscreva nesse link aqui, ó, institutovelasco.com.br/expert. Você se inscreve e você participa ao vivo para solucionar todas as suas dúvidas no atendimento dos pacientes mais velhos. Ainda temos mais um conteúdo para falar sobre envelhecimento e quais as terapêuticas que nós podemos abordar nesse envelhecimento. Esse próximo encontro ele vai acontecer ao vivo. Fica de olho aqui no nosso canal e logo logo a gente conversa de novo.